Ó, gente, eu vou mostrar aqui. Eu trouxe umas mudas de pitaia. É aquelas pitaia que tenho vários vídeos em casa, né? Eu trouxe alguns galhos dele, cladódios. E é aquela vermelha por fora, branca por dentro. Muito saborosa. E trouxe também algumas manivas de umas mandioca de mesa, né? Mandioca brava de fazer farinha, né? Algum lugar conhece como macaxeira, outro conhece como aipim. Também é umas mudas que eu tenho, a planta está comigo assim já há mais de 30 anos. Então não sei o nome técnico dessa variedade, mas é a mandioca amarela. Então tá aqui, eu vou mostrar em que situação que ela está. As mudas de pitaia tem essas duas, tem mais 4 que eu plantei. Algumas já estão soltando brotinho, algumas estão amarelando, né? Então aqui um sol quente, umidade do ar baixa, né? E eu não sei quanto sobrevive, ou sobrevive os 4. Mas de qualquer forma, eu estou colocando na terra, não é bem assim um plantio definitivo. Pode até ficar definitivo, mas é mais para salvar a muda, porque ela não vai durar muito tempo. Agora já as manivas de mandioca, ela já dura bem mais. Ela está aqui atrás, vou mostrar aqui. Essa trouxinha aqui de maniva foi tirada no final de julho, mudei para cá no final de julho. Alguns estão até soltando uns brotinhos, deixei aqui no lugar mais fresco possível. E um dia sim, um dia não, todo dia eu jogo água levemente para deixar as manivas mais umedecidas, para não ressecar demais. Mas elas duram, né? Então, se eu trouxe para cá final de julho, agosto, setembro, outubro, até começo de novembro, elas duram. Né? Então, não tem risco de perder essa variedade que acompanha comigo há muito tempo. Já as pitaia, já plantei algum, eu vou plantar essas duas, mais para salvar a muda. O dia que eu plantei aqui, na pitaia, assim que eu cheguei, plantei. Arrumei esse lugarzinho e plantei, né? Pode ver que estava soltando, tá soltando já uns galhos. Tinha mais, eu já comecei a dar uma podadinha para deixar uma só. Poderia até esperar sair em cima, que a tendência é subir. Mas aqui também serve, né? Então eu deixei uma só, porque não há necessidade de ter 5, 6 brotos nessa fase. Por exemplo, ela soltou, tinha uns brotos embaixo, eu tirei, aqui soltou em cima certinho, tá? Então eu vou manter esse aqui para continuar crescendo. Aproveitei aqui as estacas, né? O morão, dependendo como é que a pessoa chama, de cerca, né? Da divisão dos piquetes, eu vou aproveitar como alicerce por enquanto. Como disse, é mais para salvar. Agora tem muda que deu uma amareladinha. Essa muda, por exemplo, ela foi tirada, na realidade, o galho estava um pouquinho novo. Então, quando se aproveita galho para fazer muda, tem uma fase, né? É bom não ser galho muito velho, de 3, 4, 5 anos, né? Também não ser novinho, que justamente ela está faltando, digamos assim, mais estrutura para servir como muda. Então, o ideal é que ela tivesse assim algo em torno de pelo menos 1 ano, 2 anos, digamos assim, seria uma muda perfeita. Isso aqui eu fiz uma poda geral, tem um vídeo, pode ver que foi tirado fruto uma vez, mas não é um galho muito envelhecido. Esse aqui está sofrendo mais justamente por ser mais jovem. Dá para ver que está mais branquiçado. Vamos ver se ela vai se salvar. Tem mais uma muda ali. Agora eu vou plantar mais duas, aquelas duas, né? Tá para plantar no pé desse mourão e daquele outro. Como disse, a princípio a ideia é salvar a muda. Aqui tem uma área de horta, na verdade essa área já estava, né? Tem um esterco que eu estou preparando, curtindo ela. E tem uma área de piquete aqui, que na verdade era piquete de pastagem, né? E aqui eu vou aproveitar uma parte, justamente talvez na área de lá, não sei bem ainda, eu devo plantar essas manivas de mandioca. Só que aqui tem que arar primeiro, tombar a terra, né? Só que nesse momento, essas terras pretas aqui de Goiás, ela é extremamente argilosa, extremamente argilosa. Então o que acontece? Tem um efeito tampão que a gente chama, para a água penetrar é mais difícil, assim, depois com o tempo ela fica mais fofa também, né? Se joga um calcário assim por cima, ela faz menos efeito. Então tem um lado bom que terra argiloso tem um CTC maior, a qualidade da terra é considerada melhor do que uma arenosa. Mas em alguns aspectos é mais difícil trabalhar. E uma das coisas é questão de arar a terra. Então aqui, se você meter um enxadão, o enxadão volta na sua mão. Então ela fica extremamente dura. E mesmo agora, eu estava vendo se botava assim, uma grade aradora, mesmo que tombasse 2 vezes, a terra não ficaria bem tombada.
porque justamente não está naquele ciclo que anualmente está sendo tombada. Que quando você tomba anualmente, elimina esse problema. A terra já vem, fica mais fofa. Então, alguns detalhes, quando a gente fala em plantio em área nova, até você adequar, sentir como é que é a condição do solo, que às vezes eu tenho falado, é isso aí. Então, tá duro, eu não consigo, mesmo sendo mecanizado, é mais difícil aqui. Justamente porque era uma pastagem que já deve estar com, sei lá, 4, 5 anos sem ser tombado, daí para mais. Então, talvez eu vou ter que esperar um período da chuva para poder tombar, para poder fazer os primeiros plantios. Então, são coisas que a gente vai descobrindo. Quando é assim, às vezes o pessoal pode perguntar, né? Mas sempre é nessa situação que você tem que esperar a chuva chegar primeiro? Não. Se você está com tempo de antecedência, já estou aqui alguns meses, né? Algum período grande, o que acontece? Quando está saindo do período de chuva, que ainda a terra está molhada, se você tem a intenção de plantar numa área que não foi plantada, você tomba uma vez, dá uma afofada na terra, né? E deixa tombado. Ou 2 vezes. E deixa parado o período de seca. Quando chegar no final da seca, começar um pouquinho antes do início da chuva, ou já no início da chuva, você gradeia novamente. Então, você aproveita o período ainda, você faz 2 ou 3 aração ou gradeadora, né? Justamente assim, aproveita saída da chuva para tombar mais fundo, deixa a terra parada para depois fazer de novo. Agora, na hora que o ciclo já está assim, anualmente sendo feito, aí não há necessidade. Então, como a terra já está fofa anualmente, mesmo no período seco, você mete um arado, um gradeadora, ele vai aprofundar porque a terra já está fofa. Acabei de plantar, coloquei nesse lado do palanque aqui, do apoio, porque justamente o sol maior vem de lá. Então aqui ela tem uma proteção da sombra uma boa parte do dia, né? Então tá aqui, outro tá aqui, são as últimas 2 mudas. Tem mais 4 que espalhei para lá, estão brotando, então as mudas em si estão salvas. Agora é assim, né? Eu plantei ela direto aqui no solo, sem nenhum tipo de adubação, calagem, né? Porque calcário, nada. É mais para salvar a muda. Agora a pitanha, ela tem um sistema radicular bem mais superficial do que uma frutífera normal, tipo arbusto, né? Então, é mais fácil depois fazer aplicações de adubação orgânica ou química, seja, por cima da terra. Então ela responde bem mais fácil, que a raiz está bem mais raso. Agora, o correto também, quando se vai se plantar planejadamente, é melhor, né, passar calcário onde se vai tombar, fazer um buraco, algo em torno de 40 por 40 de largura, né? E profundidade, nesse caso, não precisa ser muito fundo, algo em torno de 20, 25 centímetros é o suficiente, né? Então, você deixa um pouquinho, uma camada tanto assim, e a muda entra aí e acaba de soterrar em cima, né? Então, mais ou menos assim, não precisa ser 40 por 40 por 50, igual uma frutífera, né? E passado o calcário, tombou, preparou, o correto também é misturar, incorporar esterco orgânico, né, curtido, junto com essa terra que vai cobrir. Então isso faz com que, assim que começa a ter enraizamento, responda muito mais rápido. Se quiser colocar algum tipo de adubação mineral, pode ser colocado também, mas pode ser colocado até depois do início da brotação de novos brotos que vão soltar, né? Então é assim que tem que ser feito. Só que como agora a intenção é salvar a muda, eu não fiz nada disso, depois entro com a adubação conforme ela for desenvolvendo. Uma coisa curiosa também, às vezes a pessoa recebe muda pelo correio ou ganha, né? Cuidado para não plantar muda de ponta cabeça, né? Então quando você olha a muda aqui, ó, tá vendo? Tem uns gominhos que eles faz assim, igual um esquema de peixe. Tem um lado, começa fino e fica grossinho para cima, né? Então esse grossinho aqui, tá vendo? Aqui, ó, grossinho aqui, grossinho aqui, grossinho aqui. Então isso aqui indica, é o lado que tem que virar para cima, né? Se você virar ao contrário, está plantando muda de ponta cabeça, que confunde, né? Então aqui, ó, sempre nessa posição aqui, ó. Tem uns gominhos fino aqui, engrossa para cima. Então esse é o lado de cima. E início da produção, eu estou plantando agora início de setembro, né? Ainda vai entrar o período de chuva, que ainda tem uns 2 meses para começar a chuva, entra um período de chuva durante uns 5, 6 meses, né? Depois seca de novo, aí depois chuva de novo. Então, baseado aqui pelo sistema de clima daqui, digamos 6 meses de sol, 6 meses de chuva, 6 meses de chuva não fecha 6 meses, né? Porque começa devagar e vai diminuindo.
Mas assim, do momento que a gente planta essas mudas, ele vai demorar algo em torno, na média, né? 1 ano e meio a 2 anos para começar a produzir, porque ela tem que, essas mudinhas não vai produzir. Os galhos que solta na sequência, alguns até produz, né? Alguns ele ganha altura quando começa a ramificar que ele produz, mas na média 1 ano e meio, 2 anos ela começa a produção. Agora, a questão da sequência da adubação, ela é assim, né? Ah, mais uma coisa, o pessoal acha que é um cacto, não precisa de água. Não, a pitaia gosta de água também, viu? Tem que ser um solo que não fique encharcado, mas a água com frequência faz com que ela desenvolva bem melhor. Questão da adubação. O meu, esse que eu plantei, como eu fiz assim meio quebra-galho, que estou salvando a muda, eu não fiz assim corretamente. Mas para quem planta certinho, abriu a cova, fez a calagem, né? Ou às vezes nem precisa, fez uma adubação orgânica principalmente, né? Numa cova 40 por 40 por 25, 30 de profundidade, né? Pode ser colocado, se for esterco de galinha, algo em torno de 1 quilo. Se for esterco de gado, 4 quilos, né, incorporado com a terra, se planta. Nesse período que ela vai brotar, crescer, ter os primeiros enraizamentos, essa adubação é suficiente. Agora, quando passar mais ou menos, depois que ela começar a soltar os brotos, né, começar a tomar impulso, seria interessante, pelo menos 3 vezes por ano, 2 vezes por ano, reforçar a adubação. Esterco orgânico, né? Vai aumentando um pouquinho mais o raio de atuação, que a raiz também vai desenvolvendo, né? E se quiser colocar um pouco mineral, seria um 10, 10, 10, seria o suficiente, mas coisa mínima. Mas o orgânico, ele dá conta nesse período. Bem mais para frente, talvez seria uma outra conversa, quando está no período de floração, ou quando já entra no ciclo de floração, eu mudo um pouquinho a adubação. Eu coloco 4,14,8, pouquinho antes da floração, que a gente sabe quando é que ela vai florar, e ela vai repetir o ciclo numa temporada, pelo menos comigo, algo em torno de 2, 3, até 4 vezes. Então, cada vez que se encerra uma colheita, eu faço uma adubação mineral para ter uma resposta mais rápida, mas sempre acompanhando com a adubação orgânica. Então, é mais ou menos essa aí a receita. Mas como agora só mostrei o plantio, eu estou até adiantando um pouquinho a conversa para frente.